Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Estamos aqui em mais um dia da nossa Quaresma de São Miguel, seguindo esses passos para a cura, acompanhando o nosso querido Padre Rufus, segundo o irmão Luiz Maria explicou em um dos nossos últimos vídeos, pedindo essa intercessão dos santos anjos nessa Quaresma de São Miguel, para alcançarmos essa cura interior e uma vida plena em união com Deus. Hoje nós vamos mergulhar no estudo e no pedido a Deus de conseguirmos perdoar e também de conseguirmos a graça de pedir perdão a quem nós ofendemos. Então vem conosco nesse dia da Quaresma de São Miguel, rezar e aprender a perdoar e pedir perdão. E começando então esse dia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente sempre pede isso para você, porque aí você vai recebendo as notificações. Ativa lá as notificações, o sininho, e a cada dia nós vamos te lembrar de fazer a oração junto conosco da Quaresma de São Miguel e dos outros vídeos que nós vamos colocando no site. Então não se esqueça de se inscrever. Começamos agora então a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós vamos então hoje falar sobre um dos principais bloqueios para a nossa cura interior, que às vezes a gente tem que trabalhar, que é a nossa dificuldade com relação ao perdão. Quantas vezes a gente já ouviu falar disso na nossa homilia, talvez em outros vídeos do YouTube, alguns livros que você já leu, ou mesmo nos seus momentos de oração pessoal você se confronta com essa dificuldade de perdoar. Mas esse, segundo o Padre Rufus, é um dos principais bloqueios que precisam ser retirados para que o nosso coração se abra à cura. A gente teve a oportunidade de conviver com o Padre Rufus. Eu tive essa graça de estar muito perto dele porque eu acompanhei durante as 3 vezes que ele esteve aqui em nossa casa, em Fortaleza. E muitas pessoas que ele atendeu, que sofriam de dificuldades de saúde muito grandes, uma senhora que ele atendeu que sofria de dores de cabeça há 20 anos, tomava já morfina e não passava. Outras pessoas que sofriam de perturbações espirituais muito violentas. E quando o Padre Rufus perguntava, a pessoa dizia aquela frase: eu não consigo perdoar. E o Padre Rufus olhava para mim e dizia: tá vendo como o perdão é um dos maiores bloqueios para a cura? E o Padre Rufus ajudava aquela pessoa a liberar o perdão. E quando esse perdão era liberado, era muito interessante, porque logo em seguida o Padre Rufus fazia uma oração simples, pedindo a cura, e aquela pessoa já experimentava a cura dentro de si, e essa cura permanecia. Quantas dessas pessoas depois vieram aqui ao nosso instituto dar o seu testemunho de terem alcançado a cura depois de terem liberado o perdão? Então, hoje, começa prestando atenção nessa formação, nessa meditação, nessa oração que vamos fazer hoje, se decidindo a alcançar essa graça, pedir e alcançar a graça de liberar o perdão. Falando de perdão, a gente logo se lembra do livro do Gênesis, que tem a história de Caim, lembra quando Caim seria vingado 7 vezes e Lameque 70 vezes 7. Lá no Antigo Testamento valia a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Se você me fere, eu tenho o direito de te ferir. Isso já era um grande avanço, vamos reconhecer, para aquela moral da época, porque antigamente se alguém fazia alguma coisa, eu tinha direito de fazer uma coisa muito maior, vingar 70 vezes 7. Se alguém matava um membro da minha família, eu poderia matar várias outras pessoas. Isso era o que dizia lá a moral muito antiga. E a moral da lei do talião, olho por olho e dente por dente, já era um avanço. Mas entenda que esse avanço era um avanço que ainda não era a plenitude da lei do amor que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E é por isso que São Pedro perguntou para Jesus lá em Mateus 18, eu devo perdoar aquele que me fere quantas vezes? 7 vezes? E ele já pensando que 7 vezes era muito mais do que era pedido normalmente da lei do talião. Eu devo então perdoar, devo ter a atitude do perdão e 7 vezes? E aí Jesus, lembrando a história de Caim e lembrando a história de Lameque, disse não, eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso quer dizer perdoar sempre. E como é difícil perdoar às vezes as pessoas que nos ferem.
Eu sei, você acha que eu estou falando a formação aqui, irmão, para o senhor também é fácil perdoar? Não, para ninguém é fácil perdoar, porque há feridas que são fáceis e há feridas que são muito difíceis de serem perdoadas. A gente sabe muitas histórias de pessoas, por exemplo, que conseguem perdoar o assassino do seu filho, por exemplo, ou alguém que fez uma grande traição, algum sócio do trabalho, ou mesmo um amigo muito próximo que fez uma traição muito violenta, e esses perdões não são fáceis de serem dados. Só que esse perdão pode gerar uma grande e imensa transformação no coração das pessoas. O Padre Rufus gostava de contar uma história, e eu vou até contar para você bem resumidamente, para você entender o que é o perdão e como o perdão pode mudar a vida de uma pessoa. Tinha uma pessoa que era da cidade do Padre Rufus de Bombaim e se mudou lá para Dubai, lá nos Emirados Árabes Unidos, para trabalhar. E ele conseguiu para um amigo dele um emprego, e esse amigo era muito grato para ele dele ter conseguido esse emprego. E o que aconteceu? Esse homem, que era cristão, se apaixonou por uma mulher muçulmana. E essa mulher estava disposta a mesmo abandonar a fé dela e a perder todas as coisas para poder ficar com aquele homem que ela amava. E o que aconteceu? Os pais dessa mulher, querendo encerrar esse relacionamento, procuraram o amigo desse homem cristão que tinha vindo de Bombaim e, com ameaças, pediram o carro emprestado. E aí o que aconteceu? Esse carro desse homem que foi emprestado, eles colocaram um pouco de droga lá dentro e fizeram a polícia descobrir. E esse homem, que não tinha culpa de nada, foi preso injustamente por causa dessa armação. Esse amigo, depois sentindo, claro, a sua culpa em toda essa história, foi lá visitar o amigo da prisão e disse assim: eu lhe peço perdão porque eu fui fraco e, diante das ameaças do pai daquela mulher que você gostava, eu acabei cedendo o carro e por isso você foi incriminado. E esse homem, no acesso de ódio e ira, disse o quê? Eu vou ficar aqui nessa prisão e logo que eu sair, a primeira coisa que eu vou fazer é lhe procurar onde quer que seja no mundo para lhe matar. Uma frase muito forte e um ódio muito grande no coração. Ele havia sido preso injustamente e tinha decidido matar. Ele foi deportado de volta para Bombaim e depois ele ouviu falar, depois ele foi libertado e estava lá na cidade de Bombaim e ouviu falar que o seu amigo que estava lá em Dubai estava voltando para Bombaim para poder se casar. E ele foi ao aeroporto e todos os dias ficava esperando os voos que chegavam de Dubai a cada dia para poder ver o seu amigo e matá-lo. Os amigos desse jovem viram essa situação e avisaram o outro rapaz para ele não vir. E ele acabou não vindo. Aconteceu o quê? A grande graça para esse homem. Ele foi participar de um retiro com o Padre Rufus. E lá, participando desse retiro com o Padre Rufus, ele alcançou a graça de perdoar. Para ele foi difícil, porque ele achava que a ferida era uma ferida que não cabia perdão. Mas trabalhando com o Padre Rufus, ele conseguiu liberar esse perdão. E ele diz que a vida dele ficou transformada. Depois ele escreveu a esse amigo, dizendo que ele podia voltar em paz para Bombaim, que ele tinha alcançado a graça de perdoar o seu amigo. Essa e outras histórias são histórias fantásticas de perdão que podem mudar a sua vida, a minha vida e a vida de todas as pessoas com as quais nós convivemos. Porque uma pessoa que não libera o perdão, às vezes é uma pessoa amarga ou uma pessoa pessimista, porque o perdão traz um peso nas nossas costas. O perdão não, a falta de perdão traz um peso das nossas costas e nós temos que carregar esse peso. E como o peso do rancor é grande, quando o perdão é liberado, nós conseguimos sentir uma leveza que não é nossa. E lembre-se, nosso Senhor Jesus Cristo, lá no alto da cruz, liberou o perdão, porque às vezes a gente acha que eu não levo desaforo para casa, eu sou alguém que tenho palavra, eu sou alguém que não vou levar isso aqui para a minha história de vida. Essas palavras são palavras de alguém orgulhoso que não quer perdoar. Aquele homem que sabe o que é o perdão, aprende com Jesus que é um homem forte. Então você é um homem forte? Você é uma mulher forte? Então libere este perdão, libere esse perdão. E aí você está pensando agora aqui, irmão, eu não consigo.
Irmão, é porque o senhor não passou o que eu passei. O senhor não passou a traição que eu passei dentro do meu matrimônio. O senhor não passou a traição do seu irmão de sangue ou da sua irmã que falou mal de você. Você não passou isso que eu passei do própria pessoa que você ajudou e trair. Você não sabe o que é isso. Talvez eu não saiba como é a sua situação, mas eu também tenho histórias de perdão muito grandes que eu tive que liberar com todo o meu coração e que não foi fácil. Então eu convido você a mergulhar nesse dom do perdão no dia de hoje. E nós vamos ver o que a gente precisa perdoar. E aí a gente vai começar brevemente esclarecendo o que o Padre Rufus ensinava para a gente sobre o perdão. A primeira coisa que nós devemos fazer é liberar o perdão para Deus. E aí você pode fazer a cara assim, irmão, perdoar a Deus, mas eu tenho que perdoar a Deus de alguma coisa? Às vezes nós temos que perdoar a Deus de muitas coisas, porque às vezes Deus guia a nossa história e a nossa vida por caminhos que a gente não entende. Vamos imaginar que você gostava muito de um filho e esse filho acabou adoecendo e acabou morrendo. Muitas pessoas guardam essa mágoa do próprio Deus, porque acham que foi Deus que retirou o meu filho, mas o seu filho talvez possa ter se envolvido com as drogas, ele foi morto por outra pessoa, mas a gente vai e coloca a culpa em Deus. Ou talvez por alguma doença congênita que você tenha, que dificulta a sua vida nesse ou naquele ponto, talvez uma deficiência física, talvez uma dificuldade emocional ou de caráter, que faça com que a sua vida seja mais difícil do que das outras pessoas. Quantas coisas nós temos que perdoar a Deus? Esse é o primeiro ponto que nós devemos trabalhar. O segundo ponto é perdoar a si mesmo. Às vezes nós somos muito duros conosco mesmos e, por causa disso, nós não liberamos o perdão para nós mesmos. Às vezes nós cometemos, eu estou falando muito às vezes, colocando exemplo, mas há pessoas que carregam o fardo de pecados por muitos anos. Há mulheres que cometeram o aborto, que é de fato um pecado muito grande. Mas esse pecado, quando confessado e absolvido, ele é perdoado por Deus. Mas essas mulheres trazem essa culpa por anos e anos e anos e se tornam mais fechadas às vezes, se tornam mais sombrias, mais duras, mais amargas, porque não conseguem dar o perdão para si mesmos. Quantos jovens se encaminham por pecados muito profundos com relação à sexualidade e durante toda a sua vida, mesmo tendo confessado, sofrem com fantasmas de acusação. Libere o perdão para si mesmo. Esse é o segundo ponto. Você precisa aprender a perdoar a si mesmo. O terceiro ponto é perdoar os outros. Ave Maria, como diz aqui no Ceará, quantas pessoas já nos ferem ao longo da nossa vida que nós precisamos liberar esse perdão. Quantas pessoas nos magoaram, nos ofenderam. Talvez no tempo de nossa escola, onde sofremos bullying, talvez alguém, o meu irmão, minha irmã, talvez uma decepção grande que eu tenha tido com algum chefe, com algum superior, com alguma autoridade para mim, e essa situação tenha me decepcionado profundamente. Hoje é hora de perdoar. E o último ponto que o Padre Rufus dizia, não menos importante, é de eu pedir perdão a quem eu ofendi. Às vezes a gente não imagina que as nossas atitudes ofendem e magoam profundamente as pessoas. Há pessoas que são magoadas com aquela atitude e que, quando eu peço perdão, aquela pessoa consegue liberar o perdão. Sobretudo nos relacionamentos de família, de casal, de empresa. Quantas pessoas se magoam umas com as outras e por isso é necessário pedir perdão. Ainda que você ache assim, a minha falta foi 20%, mas aquela pessoa falta 80%. Então, ela tem 80% de culpa e eu 20%. Se você tem 20%, peça perdão por esses 20%. E talvez com esse perdão que você pedir, você vai alcançar muitas graças para outra pessoa e para você também. Eu sei que você está me olhando agora no vídeo pensando, irmão, tudo isso é lindo, mas eu não consigo. Eu não consigo essa graça de pedir perdão. A primeira coisa que eu vou lhe dizer é o quê? Aquilo que o Padre Rufus dizia, decisão.
Se eu não consigo, eu vou pedir essa graça porque o perdão é uma graça, é um dom. Não sou eu que decido perdoar simplesmente porque eu quero, mas Deus que derrama essa graça para que eu consiga perdoar. Eu só consigo perdoar porque Deus me dá essa graça. Por isso, agora peça essa graça para Deus. Peça essa graça extraordinária. E nós vamos começar agora a rezar pedindo essa graça de perdoar. Se coloque na presença de Deus agora. Se você está fazendo outra coisa enquanto ouve esse vídeo, se você estava arrumando sua casa, ajeitando seu escritório, se você estava andando e fazendo caminhada, não sei, tem muita gente que ouve nossos vídeos, somente ouve fazendo caminhada. Pare um instante agora. Você vai rezar, pedindo essa graça de perdoar. Em primeiro lugar, se coloque na presença de Deus e pense se você tem que perdoar ao próprio Deus. Perdoar a Deus por alguma coisa que aconteceu na sua história de vida que você acha que foi uma perda, que um sofrimento, alguma coisa que lhe feriu. E entenda que Deus lhe ama com um amor eterno, que tudo que Ele permite que aconteça é para o seu bem e que Ele não te deixa só um momento porque Ele prometeu que estaria contigo todos os dias da sua vida e Ele não te abandona. E ainda que aquela coisa difícil, aquele momento difícil, talvez um estupro, um abuso, talvez um abandono, uma morte, talvez um sofrimento tremendo que aconteceu com você, Deus não te abandonou, mas você precisa dar esse perdão para Deus. Senhor, eu lhe peço essa graça de perdoar ao Senhor mesmo, meu Pai do céu, porque eu creio que o Senhor não me abandona em momento nenhum e eu creio que o Senhor sabe o melhor para mim. Eu também quero perdoar a mim mesmo, Senhor. E pense às vezes em que você pecou, às vezes em que você ofendeu a Deus, às vezes em que você entristeceu o coração de Jesus e você mesmo não se perdoa. Lembre das piores faltas que você já cometeu e que já foram confessadas e reapresenta elas agora perante Deus que está junto com você e diga: Senhor, eu quero perdoar a mim mesmo. Eu sei que eu não consigo pelas minhas forças, mas eu lhe peço essa graça de perdoar a mim mesmo e de alcançar e liberar o perdão para mim. E vai colocando agora diante de nosso Senhor todas as pessoas que lhe ofenderam, vai lembrando da escola, vai lembrando das pessoas da sua família, primos, tios, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, genro, nora, sogro, sogra. Quem foi que te ofendeu no local de trabalho? Alguém que lhe humilhou, alguém que lhe escarneceu, alguém que acabou destruindo a sua fama, caluniando você. Coloque todas essas pessoas diante de Deus e imagine que elas estão agora diante do Pai. E você agora, junto com seu Pai do céu, vai dizer: eu libero o perdão. Eu libero o perdão e eu agora sou inocente, porque estou liberando o perdão. E eu te declaro, meu irmão, eu te declaro, minha irmã, inocente. Vá em paz e libere esse perdão. Tantas vezes guardado no seu coração, libere esse perdão que precisa ser liberado para quem te ofendeu. E o último pedido de perdão é aquele que você tem que fazer. Há pessoas que depois da morte de alguém que elas feriram muito, trazem esse sentimento de culpa por não terem liberado o perdão enquanto essa pessoa está viva. Agora, você no seu coração vai pedir perdão. Se você pode, vá e decida pedir perdão para a pessoa e procure ela. Se a pessoa está próxima de você, está viva, você pode entrar em contato com ela, mas algumas pessoas que você feriu podem não ter mais contato com você ou já podem ter partido. Não importa. Nesse momento, já agora dessa oração, você vai apresentar todas essas pessoas que você magoou, que você ofendeu. Eu te peço perdão, minha irmã. Eu te peço perdão, meu irmão. Eu agora reconheço que eu fui grosseiro, que eu fui arrogante, que eu menti, que eu traí, que eu lhe feri, que eu agredi fisicamente e psicologicamente, e eu, em nome de Deus, lhe peço humildemente o meu perdão. Que essa oração tão simples transborde no pedido de perdão que você precisa fazer, talvez ao seu esposo, talvez à sua esposa,
talvez alguém muito próximo, talvez o seu amigo mais caro. Esse pedido de perdão precisa ser feito. Grandes, imensas, insondáveis graças estão reservadas para você depois de ter feito essa breve oração de perdão. Se o perdão ainda não foi concedido plenamente, não importa, você tomou a decisão de querer pedir perdão, de pedir essa graça. E esse perdão deve ser renovado a cada dia. A cada dia eu renovo esse pedido de perdão a Deus, esse pedido de perdão a mim mesmo, esse pedido de perdão aos outros, e eu peço perdão pelas minhas próprias faltas. Essa graça vai chegar. E se você já sentiu essa transformação começando no seu coração, se essa formação chegou de algum modo tocando o seu coração, não esquece de colocar lá nos seus comentários e de escrever o que você sentiu, como é que está sendo para você essa Quaresma de São Miguel, se ela tem mexido com você, se ela tem mexido com o seu interior, coloca lá, comenta isso e não esquece de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você entenda que precisa perdoar. Alguma pessoa, algum amigo seu que você se lembre e fala assim, olha, quem sabe esse vídeo não vai fazer bem para ele. Compartilha com ele. Vamos então começar as nossas orações da nossa Quaresma de São Miguel do dia de hoje. Apresente a Deus qual é a graça que você está pedindo nessa Quaresma de São Miguel, pedindo hoje também a graça de conseguir perdoar e liberar o perdão. Começamos a nossa oração da Quaresma, então, com a oração do Papa Leão XIII. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E agora a ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas, no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, vencedor de Lúcifer, rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade, rogai por nós.
São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus, que é a Igreja, rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século, rogai por nós. São Miguel, patrono dos moribundos, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Coloque agora a sua intenção de oração diante do altarzinho de São Miguel, pedindo a Deus essa graça especial que você precisa alcançar. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por sua bênção sempre nova e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E encerrando a nossa quaresma, entregando você e a sua família para São Miguel e por meio dele para o próprio Deus nós rezamos. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós, dou-me e consagro-me a vós, coloco a minha pessoa, a minha família e os meus bens sob a vossa potentíssima proteção. É muito pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu um miserável pecador, mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração e proteger aquele que a vós recorre. Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio, e de hoje em diante protegei-me, assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena, alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de todo o coração meu Deus, o meu doce Salvador Jesus e a minha doce Mãe Maria, e impetrar-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória. Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos, e quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, príncipe gloriosíssimo, assistir-me na luta final, e que o vosso gládio potente afaste para longe, para os abismos da morte e do inferno, o anjo apóstata e soberbo, que derrotastes em combate no céu. Amém. E a gente agora queria fazer um convite para você. Nós temos aqui o nosso caderninho Moleskine, eu já deixei aberto aqui para você entender como é aqui dentro, um caderninho de anotações de Santa Teresinha. Santa Teresinha foi uma grande santa que viveu o perdão. Em primeiro lugar, ela se sentia muito perdoada, porque ela dizia que ela tinha sido mais perdoada do que Santa Maria Madalena, que Deus tinha prevenido a ela de pecar gravemente. Mas não somente isso, Santa Teresinha teve que perdoar muito algumas pessoas que ela sentia muita mágoa, sobretudo a sua irmã, a quem ela amava de coração muito terno e que foi embora para o Carmelo sem se despedir dela. Ela precisou dar esse perdão e depois lá no Carmelo, quantas irmãs a feriam na convivência fraterna diária mesmo, e ela insistia que o perdão era um perdão a ser dado cotidianamente. Hoje, com Santa Teresinha, nós estamos pedindo essa graça de dar o nosso perdão. E como brinde, olha aqui, eu até já esqueci, deixei, foi atrás de mim. A gente tem, juntamente com o caderninho Moleskine, a gente tem essa novena das rosas de Santa Teresinha, e aqui o nosso terço do combate, que é muito propício para o momento da quaresma de São Miguel. Esse terço que fala, chama Augusta Rainha dos Céus, e depois a gente invoca os santos anjos para combater e rogar por nós. Eu agradeço de você nos ter acompanhado nesse nosso vídeo. A quaresma está só começando. Muitas e muitas graças estão chegando. Não esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo, continuando a meditar sobre a cura, com o auxílio dos santos anjos e pedindo todas as graças por intercessão de São Miguel. Encerramos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo. O anjo do Senhor vem a cantar
Quem como Deus? Abro o coração ao anjo do Senhor que me diz: quem como Deus? Quem como Deus?